Que os recados que virão do céu, eu quero ser um vaso do Senhor nesse dia, abrir meu coração, meu corpo, minha mente, meu intelecto, para que tudo que venha do céu eu possa passá-los à sua noiva, aos seus filhos, Senhor, também nesse dia, para que possam ser edificados, Senhor. Receber uma mensagem do céu para edificá-los nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos abrir suas Bíblias no texto de Marcos, capítulo de número 10. Marcos 10, versículo 46. É um texto muito famoso do cego Bartimeu. Amém? E foram para Jericó, quando ele saía... Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. A gente já vê assim, começa a história, o primeiro versículo, quando fala Bartimeu. Parece que Bartimeu é um nome, mas Bar significa filho, Timeu, né? E Timeu, que é o nome do pai. Então ele é filho de Timeu. Então não é o Bartimeu, na verdade não é um nome. É uma maneira de chamar, de falar com alguém. Então ele estava sentado à beira do caminho. Deixa eu ver o meu aqui. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, muito obrigado, irmão. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Então, por aqui. Nós vamos contar uma história, né? Nós vemos uma história que por si já conta um episódio da cura de um homem. Mas... E diz assim, eu me atentei a alguns itens que eu vou estar parando aqui com vocês, porque na verdade era um texto introdutório. Mas eu quero que vocês estejam o seguinte: quando a gente vê, imagina a história, imagina a cena, Jesus passando e uma grande multidão com ele. Talvez a gente não consiga imaginar algo como poderia ser isso. Mas vamos imaginar algo nos dias de hoje, né? Hoje a gente tem um presidente que atrai multidões. Agora eu já vi ele parando em algumas situações, respondendo pessoas, pegando uma criança no colo, porque alguém no meio daquela multidão, ele passando ali, cheio de segurança em volta, a gente protegendo ele, e em algum momento ele para e toma uma atitude inesperada, né? Chega naquela pessoa. Eu vi cenas inesperadas, que nem aquele menino paraplégico numa cadeira de rodas, doente, e lá torcendo, se eu não me engano, não lembro se era para o Messi ou se era para o Neymar, e ele vai lá e entrega a camisa para aquela pessoa, para aquela criança.
E a criança explode em felicidade. Eu quero dizer com isso que alguém, de alguma maneira, tem que chamar atenção. Você tem que chamar atenção para você. Tem que fazer algo que chame a atenção daquele que é o alvo, daquele que é difícil de chegar nele, que parece distante e impossível. Então, eu imagino ali o cego Bartimeu parado, sentado, e começa a perceber que algo está acontecendo ao seu redor, porque ele era cego. E Jesus foi para Jericó, a Bíblia diz que ele foi a Jericó, e depois, e a palavra seguinte, e saindo de Jericó. Eu não sei o que Jesus fez lá dentro, a Bíblia não fala. Ele entrou e já estava saindo, e uma multidão seguindo. E ali vemos o cego, assentado à beira do caminho. E Jesus passando. Aí ele pergunta, imagina assim, que barulho é esse? Que multidão é essa? O que está acontecendo? E alguém deve ter dito a ele, é Jesus, você não sabe? Jesus, ele se diz que é filho de Deus. Ele se diz o filho do homem. Mas ele é só isso? Não, ele tem curado gente, tem curado os enfermos, tem feito milagres. Olha, por isso que a multidão é um grande mestre, está ensinando todo mundo. E é ele que está passando aqui? É ele. Aí Bartimeu toma uma atitude inesperada. Ele faz o que ninguém esperava que fizesse. Ele começa a gritar, já reconhece. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, ei, tem misericórdia de mim. Ei, Jesus, filho de Davi. A turma, cala a boca, rapaz. A turma, cala a boca. Irmão, parece a vida da gente, né? Jesus chega, você fala, quem que é que entrou na minha vida? Jesus entrou na minha vida. Eu quero proclamar, eu quero falar desse amor, eu quero levar para todas as pessoas, eu quero gritar, eu quero chamar a atenção, eu quero irradiar esse amor, eu quero falar para as pessoas, né, irmão Washington? E quando o irmão Washington ele fala, eu gosto dele que ele fala assim, eu sei como era aqui dentro. Eu sei o que aquela oração na porta da minha casa fez aqui dentro. Coisas que homens nenhum vão poder explicar. Talvez a única maneira dele expressar o que realmente aconteceu com ele é expressando esse amor e dizer, Jesus é lindo. Jesus cura, Jesus salva, Jesus, Jesus, Jesus. Não é verdade? E aí, eu vejo Bartimeu vencendo isso daí, cara, quando as pessoas, cala a boca, crente do inferno, crente chato. Você que vai na igreja no verão, idiota. Só falta dizer isso, né? Nos tratam como imbecis. E hoje tem filho pensando que o pai é um imbecil. Né? Porque ama Jesus? Porque reconhece a sua incapacidade diante de Deus? Recusam-se a viver um dia como o de hoje? Experiências sobrenaturais. Meninos que tomaram a decisão de que todos mandem ele calar a boca e eles não calam. Eles não se intimidam. Quando vocês ouviram aqui o testemunho da Vitória, por questão de tempo, ela não pôde contar tudo. Por questão de tempo, eu vou contar talvez um pouquinho das coisas que o tempo foram mostrando. Primeiro eu vou contar um pouco da vitória que o apóstolo me conta.
Ela chegou na casa dela. E o irmão estava pendurado, enforcado. Suicídio por depressão. Pai assassinado no Brasil, vivendo com a mãe, rejeitados pelos pais. Vivendo uma vida aqui. Esse é o caminho, sabe, gente, da morte. É o vitimismo. Ah, eu sou coitadinho. Ah, eu sou rejeitado. Ah, eu sou desse jeito. Ah, irmão, isso é Satanás puro entrando na sua vida. Ah, não adianta. Ah, eu nem vou lá que isso não vai resolver nada. Ah, eu já sei. Ah, eu já entendi. Ah, eu não preciso saber. Ah, porque não tem jeito. Ah, porque só eu sei o que eu passo. Irmão, vai chegar uma hora que só vai sobrar uma corda para você como esperança. E se você não tem Deus no seu coração como sua âncora. E esse menino foi embora sem conhecer Deus. E a dor, sofrimento, rejeição, talvez até esgimer, né? Eu imagino, porque ela é loirinha, né? Acho que ele também deve ter cara de gaidinho também, já totalmente rejeitado, às vezes sofrendo na escola, sofrendo em tudo. Morreu. E a misericórdia do Deus alcança essa menina. Vitória, que nome lindo, né? Vitória, vitoriosa. Pessoas que vencem, nome forte. E aí, ela conhece Jesus. Mas, a mãe diz, fanática, agora você só pensa em igreja. É? Quem mandou ela calar a boca foi a mãe, que tinha perdido um filho, mas não entendia quem era Jesus. Então, quando ela disse que o pai morreu, tomou um tiro, então eu entendo que a mãe tem outro relacionamento e tem uma irmã, ela tem uma irmã de 2 anos, tinha filho de 2 anos, e essa criança teve câncer. Estava predestinada à morte. E Jesus curou essa criança de câncer para trazer a mãe para Jesus. E a despeito disso, ainda a mãe é resistente com ela estar aqui na igreja, dando testemunho, ganhando vidas, pregando o nome de Jesus. Não, tem muitas vozes vão falar para você calar a boca. Muitas vozes vão dizer, não, isso é fanatismo. Não, isso não é. Ah, não é assim. Ah, não é bem desse jeito. Ah, veja meu exemplo. Veja bem. Olha, cara, tira Satanás da sua mente, irmão. Tira Satanás da sua mente, irmã. Você vai estar ouvindo vozes que não são as vozes de Deus. Quando o seu coração está determinado a buscar algo, sempre vai ter essa voz. Cala a boca, fica quieto. Larga a mão de ser ridícula. Você acha que Deus vai olhar para você? Seu Zé Ninguém, seu Zé Mané, seu Zé Ruela, sua Maria vai com as outras. Vai te dar esses nomes e você não vai viver o melhor de Deus. Aí vemos uma geração. Eu vi essa geração. Eu orei por um rapaz e comecei a tocar o espírito de morte aqui. Eu não sabia quem era ele. Eu falei, você vê, tanta gente caiu e eu abençoei. Mas eu repreendi. A eu chamei o espírito de morte para confrontá-lo. Às vezes, sabe, até nós ficamos em dúvida. Até nós, como se eu fosse algo melhor que vocês. Como eu disse, essa unção, o poder de Deus está aqui à disposição de todos vocês. Basta querer. E aquele menino, eu identifiquei que aquilo não era de Deus, era um demônio, um espírito de morte. E aí eu vou te contar uma história. Vou contar a história de todos daqueles que eu já conheci, que eu andei com eles, e muitos eu participei do encontro, da conversão deles. Do caso daquele rapaz, ele é de uma família
que eu cheguei no encontro, tinha 11 pessoas. Uma, na chegada, passou mal, sexta-noite, passou mal. Tiveram que, ela grávida de 6 meses, a Cecília. Grávida de 6 meses, o namorado tinha deixado ela, a vida estava bagunçada na época, né? Estava meio lá, então eu sei que estava muito confuso. E ela, de 6 meses, passou mal. Tiveram que levar ela embora, colocaram no carro e a criança nasceu no carro. Nas mãos, hoje, pastora Sheila, lá de Guifo. Na época não era pastora, era líder de célula. Nasceu nas mãos da Sheila. Uma criança de 6 meses. Chegou naquele hospital com a criança, levaram a mãe. Aí chamaram eles, pegaram a criança, entregaram para a mãe. Você sabe que aqui no Japão, quando eles fazem isso, sabe? A criança vai para a incubadeira, vai para algo, mas deixa as pessoas ver, é porque eles sabem que não vai sobreviver. Eles dão a oportunidade para que a pessoa veja antes da morte. Na hora, eles não entenderam. A Sheila veio falar comigo depois, que deixou ela pegar no colo, ficar com a criança, mesmo ela que estava acompanhando, porque eles tinham certeza que aquela criança ia morrer. Aquela criança entrou na estufa. Eu sei que foi, não lembro direito a história, mas sei que já foi a recuperação daquela criança, já foi um milagre. Ela ficou bem, ou ficou muito pouco tempo na estufa, né, que falam lá, na incubadeira, não sei. E aí ela rapidamente se recuperou e se tornou, né, uma criança saudável. Começo sobrenatural. E aí, a pessoa que pregou ontem é irmão dela. Ela foi a primeira a ser salva. Dessa maneira. Ela trabalhava em Sunaco. Deus entrou naquela casa, naquela família, salvou ela, salvou o filho dela. O irmão hoje prega como estava pregando aqui. E aí ele pregou que havia outros irmãos da família dele com esquizofrenia e que tentavam a morte todo o tempo. Sabe quem era esse irmão? Aquele que eu orei, que caiu. Eu não sabia que era irmão dele. Sabe? Aí você vai desenrolando. Como Deus vai agindo. Como Deus vai fazendo. Como Deus vai libertando vida. Como as coisas estão assim, ó, juntas. Porque um pode fazer a diferença na vida de todos. Porque um pode começar por um e ter um avivamento na sua casa. Então, o tempo eu pude ver acontecer coisas lá. Aquele cantor aqui, cabelinho comprido, Bruno, né? O fortinho, né? O Bruno. Bruno participou do primeiro encontro. Ele foi 2 vezes encontro. Primeira vez que foi do primeiro encontro em Xiga, que teve pastora Dani e pastor Tiago. Estavam lá nesse encontro. Também eles como encontristas, sendo ministrados. Pastor Tiago disse que ali Jesus convenceu ele que ele era Jesus. E o Bruno estava lá, ficou endemoniado. Usava cabelo verde, ali, ó, igual aquele lá, daquele lá. Cabelinho igualzinho aquele ali. Ficou endemoniado. Né? Tal, mas beleza. Garotão jovem, era bem jovenzinho. Passaram-se os anos. Estou lá, me chamam para um encontro lá no Peniel. Quem está lá? Bruno de novo. Mas o Bruno já com a esposa dele, aquela pequenininha lá, né? Parece. Os 2 lá no encontro e mais 2 amigos. Irmã, manifestou um demônio tão forte. Lá, a coisa ficou tão feia, que chegou, ó, eu sou grande, o Tiago não, o Jacob é maior que eu.
mais alto, forte. O Bruno não era desse tamanho, ele era metade do que ele é hoje. Ele era magro. Aí nós pegamos ele, o demônio, para segurar ele ali, ele levantava, eu e o Jacob, assim, pulava e levantava nós dois para o alto. Tamanha força dos demônios que estavam ali agindo na vida dele. Um negócio tremendo. Ele e os outros dois amigos. Os três ficaram endemoniados. Eu vou contar uma coisa. Porque estava tão difícil, o demônio não saía. Eu expulsava um aqui, aí a gente dava um tempo, o outro ficava endemoniado lá. Aí eu ficava assim, mas era aquelas feias mesmo. Imagina um negócio feio, gente. Aí eu ia lá, expulsava o demônio daquele, o outro me manifestava ali. Eu falei, não, está de brincadeira comigo. Aí o Espírito Santo deu discernimento. E eu cheguei e falei, peguem as mulheres que estão aqui do encontro, levem embora para outra sala e vão ministrar lá o resto da ministração de libertação, vocês ministrem lá para elas. Peguei lá a turma deles já preparada, conhece a matéria. Falei, ministra elas lá em cima, eu tenho um negócio particular para resolver com esses três aqui. O Espírito Santo não me revela. Aí, eu chego para ele e falo assim, aqui não tem ninguém, não tem polícia, não tem nada. Mas vocês vão, se vocês não confessarem o pecado que vocês três cometeram junto, esse demônio não vai sair. E aí eles começaram a confessar os pecados. Eles eram uma banda, eles eram daquela turma que roubava carro, fazia muita coisa, tudo coisa errada. Um monte de coisa errada. Confessaram lá, e aí conseguimos expulsar os demônios. Irmão, tudo que você esconde tem poder sobre você. Seu orgulho, eu posso não saber. Sua soberba, eu posso não saber. Suas palavras pelas costas, eu posso não saber. Sua rebelião, eu posso não saber. Mas eu tenho certeza que alguém sabe. Eu conheço dois que sabem. Deus e o diabo. Deus sabe, mas o diabo também sabe. A palavra de Deus diz que Ele está ali para estar na presença de Deus todos os dias para nos acusar. Ele está ali todos os dias para nos acusar. Jesus também está lá, porque Jesus é nosso intercessor, Ele está lá para defender-nos. Mas, irmão, não tem pecado que o diabo não saiba. Porque esse é o alimento dele. É por isso que ele vive. É por isso que ele é forte. É por isso que ele tem poder. Então, não adianta você estar aqui na igreja, vivendo uma vida de crente e não sendo crente. Vivendo uma vida de rebelião, achando que é do seu jeito, achando que é da sua maneira, não obedecendo pai, não obedecendo mãe, uma vida de rebeldia. Então, quando você começa a ver jovens vivendo os mesmos problemas do que eu vejo a juventude daqui vivendo, e eu vejo restauração. E aí a gente pensa assim, o que é sabedoria? Sabedoria é você aprender com a experiência dos outros. Sabedoria é você não cometer os mesmos erros que os outros estão cometendo, para que você não precise sofrer, aprender da pior maneira, que é assim que os tolos vivem, são assim que os tolos aprendem. A Bíblia chama essas pessoas de tolos, né? Pessoas que não conseguem, só querem falar, só querem dar sua opinião, só querem dizer o que acham, querem dizer o que pensam, mas não querem aprender com os outros. Esse tipo de pessoas chama a Bíblia, dá duas classificações, tolos e loucos. Então tem pessoas que vêm aqui na igreja, ouve, fala, mas não é bem assim, eu acho que é desse jeito. Não é bem desse jeito, é do meu jeito. Querido, precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado. Que essa rebeldia interna nossa, essa resistência nossa, talvez você tenha aí, está endemoniado? Não, mas está debaixo de uma influência que não é a influência do Espírito Santo de Deus. E a tendência é que isso aumente. A tendência é que isso vá crescendo, seja um crescente cada vez maior. Diga amém? Então, vamos ter sempre vozes lutando para que você não seja aquilo que Deus quer que você seja. Então chega lá, Bartimeu, ei Jesus, filho de Davi. O que ele está dizendo quando ele diz, ei Jesus, filho de Davi? Parece que é parece algo simples.
Mas é uma das grandes revelações da Bíblia, porque Jesus ainda não havia se revelado como Filho do homem, ele não havia se revelado como Filho de Deus. Que nem os seus discípulos ainda o sabiam, mas Bartimeu, o cego, estava vendo o que os outros não estavam vendo. Porque quando ele reconhece que Jesus é filho de Davi, da geração de Davi, ele está dizendo: você é aquele que haveria de vir. Você é o Filho de Deus, você é o Messias, você é aquele que estamos esperando e que hoje nós já recebemos. Para nós fica fácil, porque ele já veio. Mas ali ele está falando de uma geração que não conhecia Jesus e estava aguardando a vinda de Jesus. E ele diz: ei Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, quando o segredo, meu irmão, você vê, é antagônico. Uma turma que sabe o que Jesus tem que fazer, uma turma que sabe o que Jesus é, uma turma que conhece tudo e manda os outros calar a boca. Uma turma que sabe o que é religião, que sabe o que é igreja, entende de tudo. Você quer entender, procurar entendido de igreja, vai numa roda de boteco. Vai entrar numa roda de fofoca. Vai lá conversar com um ateu, que ele vai te dar uma aula do que é igreja. Ele vai fazer uma explanação de 2 horas a respeito do meu mau caráter. Vai falar muito do quanto eu roubo vocês. Não é? Você vai aprender muito lá fora. Com pessoas que nunca conhecem, não viveram, não se transformaram, nunca tiveram experiência com Deus. Então nós vivemos 2 polos. O da arrogância, do que acha que sabe e não sabe nada. E quando vemos um pobre coitado, cego, mendigo, reconhecendo, tendo a revelação que os bambambãs não tiveram. Que nem os discípulos que estavam andando com Jesus tiveram essa revelação. E o cego, o coitado, o mendigo reconhecia: ele é o Filho de Deus. Quando ele está dizendo Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo a soberania de Deus, ele está reconhecendo que ele é o Messias. E sabe, e vem: tem misericórdia de mim. Sabe o que quer dizer tem misericórdia de mim? Humildade. A gente tem a ver com humildade. Sermos humildes, dispostos a aprender, dispostos a não saber, ou saber e agir como se não soubesse. Então eu quero trazer para vocês o quê? Porque aí você pergunta: então, apóstolo, por que trouxe essa juventude? Não temos nós aqui? Por que não usa a gente? Por que não? Por que não você? Por que teve que vir essa molecada aí? Por que tanto gasto? Almoço, refrigerante, sorvete, condução, pedágio, ônibus. Para quê? Porque eles têm ferramentas que eu não tenho. Porque eu não sou um bom evangelista. Porque eu não tenho essa vertente. E eu não tenho vergonha de dizer o que eu não sei fazer. Eu não tenho vergonha de dizer o que me falta. Eu não tenho vergonha de dizer o que eu preciso. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Eu não tenho vergonha de dizer para o meu amigo, falar: cara, eu não sei fazer isso, por favor, me ensina. Cara, eu não sei ensinar a minha igreja. Por favor, ensina a minha igreja. Cara, eu preciso treinar a minha equipe. Eu preciso que você venha me ajudar. Eu preciso da sua ajuda. Tenho uma promessa, eu tenho celeiro e eu tenho um território. Mas eu não tenho uma colheitadeira. Me ensina a colher. Cara, quanta falta de humildade está faltando às vezes para a gente. Para admitir suas áreas de fracasso. Para admitir aquilo que você não vence e não pede ajuda.
É quando você vai continuar achando que você vai resolver todos os problemas sozinho? Deus é Deus, Ele pode nos ajudar. Mas eu vou te dizer algo tremendo. Salmo 115, versículo 16. Salmo 105, versículo 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, o que eu quero que você entenda é uma realidade, que Deus, o Salmo 24, versículo 1, veja aí, um contraponto. Salmo 24, versículo 1, só para você ver um contraponto. 24, querido. Salmo 24, esse aí é 124. Só umzinho a mais faz uma diferença, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Salmo 24 diz, a terra pertence ao Senhor e tudo que nela contém. O Salmo 115, versículo 16, diz que o céu pertence a Deus e a terra Ele deu aos homens, né? Então veja que contraste. Então a Bíblia se contradiz, apóstolo? Não, a Bíblia nunca se contradiz. Deus nunca se contradiz. Então o que Ele está dizendo com esses dois contrapontos? Vou tentar trazer para você algo aqui. Segura que essa é uma revelação tremenda. Por exemplo, nós vimos a pandemia no Brasil. E nós temos um presidente. Concorda? Ele é presidente de todo o Brasil. De todos os estados da confederação. Então, ele comanda os 26 estados, se são 26, certo? Não sei. Né? Mas comanda todos os estados. Mas chegou a pandemia, ele não pôde agir nos estados. Por quê? Por quê? Pergunta por quê, senão eu não respondo. Como é? Pergunta por quê? Porque existem governadores lá. Porque os estados foram entregues aos governadores. Amém? E deu autoridade sobre os estados a cada governador. Então, o governo combateu a pandemia dando ferramentas aos governadores. Porque a autoridade dos estados foram dados aos governadores. E os governadores pegaram esse dinheiro e deram aos municípios. Porque tem os prefeitos que governam os municípios, para eles fazerem a cuidado local. Então, Deus falou, eu criei tudo, tudo me pertence. Eu sou Deus de tudo. Mas aí no Salmo 115, ele chega e diz assim, os céus são do Senhor, mas a terra eu dei aos filhos dos homens. Então ele diz assim, vocês vão governar, vocês vão agir, e eu vou agir através de vocês. Eu continuo sendo Senhor de tudo, mas eu decidi que vocês vão governar a terra, e que eu vou governar através de vocês. A Bíblia não diz, a Bíblia diz que quando Jesus veio, que o Satanás chega para Jesus, eis aqui todos os reinos da terra, e eu te darei eles por herança se você me adorar. Mas Deus, tem algum lugar na Bíblia que diz que Deus lançou Satanás à terra e deu a ele o governo de toda a terra? Não tem. Deus deu o governo aos homens. E por que Satanás, ele oferece os reinos da terra e oferece para Jesus? E não era mentira, que se fosse mentira, Jesus tinha dito, você não é governador de nada, eu que, né, é do meu pai. Não, ele não disse.
Ele falou, somente a seu Deus adorarás, eu não te adorarei. Não quero ser. Por quê? Porque Satanás tem o reino. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, porque o pecado, o homem através do pecado começou a entregou o governo para Satanás. Você, através da sua vida de pecado, quem governava a sua vida era Deus? Não. Sempre foi Satanás. E aí começa com essa pergunta, cuidado, irmão, vai que Deus te pergunta quem governa a sua vida hoje. Cuidado. Falando, não é você nem Satanás, sou eu. Opa, né? Cuidado. Cuidado com a resposta, porque as grandes respostas estão nas perguntas que Deus faz. Porque o momento Deus pode chegar para você e falar, quem governa você? Aí fica ruim o negócio. Amém? Então, Deus quer governar através do homem. Como? Quando você começar a saber que nós estamos na terra e precisamos de ajuda, intercessão, orar para Deus, Senhor, Deus começar a agir através da nossa oração. Ele escolheu que funcionasse assim. Ele quer que nós oremos segundo a vontade dEle, e aí Ele construía a resposta para nós, mas através da nossa boca, através da nossa palavra, através da nossa vontade, através das nossas atitudes, porque o governo foi dado ao homem. Não foi dado a Satanás e nem a ninguém, foi dado ao homem, nem a anjos, foi dado ao homem. E nós, querido, temos essa grande possibilidade, esse grande poder, essa grande revelação de Deus, e nós estamos vivendo uma vida, sabe, sem o domínio, sem a governança de Deus. Querendo viver, assumir o nosso próprio governo, assumir as nossas atitudes, assumir, sabe, não tomar atitudes de fé, sabe, fica assim, Deus, se tu governa, se hoje eu entregar o dia de hoje para o Senhor, confrontando todos aqueles, confrontando a minha empresa, confrontando meu trabalho, confrontando, irmão, daqui 2 meses vamos ter de novo, 2 ou 3 meses, vamos marcar. Dia que nem eu vou ter compromisso, marquei já para dia 20, 15, 21, 22 de outubro, marquei já que aqui vai ter uma reunião do RAM. Só que eu já marquei a reunião do RAM para cá, no 4º sábado do mês de outubro. Agora, só que eu trabalho. Só que talvez vai dar errado, você vai começar a trabalhar todo sábado. Só que vocês sabem que eu faço Itiocorran. Trabalho 1 turno e meio, né? Meu turno é de 16 horas, praticamente. Será que eu vou poder fazer essa reunião? Irmão, eu tenho muito mais a perder do que vocês. Se contar em dinheiro. Eu tenho muito mais a perder do que qualquer um. Mas está marcado. E eu vou estar aqui. E eu vou estar aqui. Nada, nem ninguém vai me deixar de estar aqui no dia 22. Nada, nem ninguém. Nem o dinheiro, nem o diabo, nem minha firma. Eu vou estar aqui dia 22. Porque eu sei o que é prioridade na minha vida. Eu sei o que é prioridade na minha vida. Eu sei o que é importante para mim. Eu sei o que é importante quando a gente não sabe e querer aprender. Então, todas as vezes, irmão, porque se eu sendo líder dessa igreja, eu admito que eu não sei, eu admito que eu preciso de ajuda, eu me admiro quando eu olho para alguns de vocês e vejo que vocês não precisam de ajuda. Talvez seja a hora de eu ir perguntar para vocês o que devo fazer. Talvez seja o momento de eu ir perguntar para vocês, me ensine, por favor, porque eu não sei. Porque quando você despreza uma oportunidade de aprender, despreza uma vivência como foi a de ontem. Irmão, o pastor parou o ônibus no meio do caminho, estava parado, ele falou, obrigado pelo derramar que houve na sua igreja. As meninas estão chorando até agora aqui dentro do ônibus, com a presença de Deus que estava com elas, que foi com elas. Elas não conseguem parar de chorar.
Sabe, gente, experiências que podem mudar uma vida. E às vezes você fica apático, pensando e conjecturando. Cara, desarma. Larga a mão do que você acha que sabe. O grande problema do aprendizado é você se esvaziar, cara. Sabe? Você se achar que você tem um conhecimento, imagina. A gente vê jovens, que a geração mais... não estou dizendo que você é arrogante, eu estou dizendo que todo jovem é arrogante. Todo jovem tem arrogância intrínseca em si, porque somos filhos do pecado. A gente tem a tendência a dizer, os velhos não sabem nada, meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada, né? Ah, meu irmão mais velho também só fala bobagem. Eu sei, eu entendo, eu sei as razões, eu sei os motivos, isso está em nós. Todos nós passamos por isso, mas a gente pede para você abrir seu coração, para você poder se esvaziar e deixar entrar a sabedoria de Deus. Quando você se esvaziar de si, esvaziar da sua razão, você vai aprender tanta coisa, irmão. Você vai poder adquirir sabedoria e experiência. Que seu pai não é idiota, sua mãe não é uma idiota, sua madrasta não é uma idiota. Às vezes a sua própria arrogância te torna um idiota e você não percebe. Né? Busca conselhos em amigos. Despreza experiências com Deus. Muita sabedoria. Né? Aí olhamos e falamos assim, muita sabedoria. E aí vamos falando com a igreja, amém? Então, porque Deus fala, que Deus vem, faz perguntas para a gente, cara. Né? Porque Jesus chega para ele, chega para Bartimeu, veja assim, aí vai seguindo o texto, Bartimeu, Jesus chega, para. E olha, ele conseguiu parar a marcha. Ele conseguiu parar a multidão, porque Jesus parou e olhou. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Aí aqueles mesmos que estavam mandando ele calar a boca, chega para ele e fala, você conseguiu, hein, cara? Vem, levanta, vai lá, o homem está te chamando. Jesus está te chamando. Diz que Bartimeu, sabe o que ele fez? Ele se pôs de pé, a Bíblia diz isso, se pôs de pé e lançou de si a capa e foi para Jesus. A Bíblia é toda cheia de simbologia. Tudo que é escrito tem um motivo. Então, você vê, ele cego, sentado, se pôs de pé porque estava lá, devia estar no chão. Vocês imaginaram, quem já andou em cidade grande, já viu as pessoas mendigando, né? Lá, a gente vê as pessoas ficam sentadas no chão, normalmente ali, pedindo. E Bartimeu devia estar nessa situação, e quando fala, levanta-te, vai ter com ele, e o que acontece? Ele se levanta, joga de si a capa. E ele joga de si, sobre si a capa. O que significa uma capa? A capa era a autorização para ele mendigar naquele local. Porque a capa era servida pelo governo a todos os inválidos. Aqueles que tinham direito de mendigar, tinha que ter uma autorização do governo local. E a capa significava essa autorização. Eram mendigos certificados. Cego de verdade, né? Picareta existe desde sempre, gente. Falso aleijado, você já viu aqueles falsos aleijados? Que o policial chega assim e fala, aqui ó, a polícia militar fazendo milagres, levanta-te, anda vagabundo. Aí o cara levanta, a perna estava dobrada assim, fingindo que era aleijado, e o cara levantou, né? Então quer dizer, pilantra existe desde os tempos de antigamente. Então, né, gente para enganar, se fazer de cego. Você vê, hoje em dia, o povo é bom. Você vê que tem gente rica só de esmola. Tem lá, você vai lá na 25 de março, os caras vendem o kit mendigo. Você compra lá todos os negócios assim para você se parecer um mendigo. Se quiser alugar uma criança para ficar junto com você, para dizer que está passando fome, eles alugam também. Sabia? Tem lá, filmaram um mendigo lá, o cara pedindo esmola, depois o cara saiu, subiu num carrão lá e foi embora. Ganhava a vida pedindo esmola.
Então, Bartimeu estava ali. Esse era o crente certificado, com um certificado de garantia que era crente, que era aleijado. E aí ele era cego. E ele pega, lança de si a sua capa. Então, quando ele lançou de si a capa, veja bem, irmão, parece uma bobagem, mas é um ato de fé. Ele lançou de si o certificado de sobrevivência. O que garantia que ele poderia continuar sendo mendigo. Que ele poderia continuar ali naquele lugar mendigando todos os dias. Ele lançou de si a capa. Irmão, tem gente que está na igreja e não lançou a capa fora ainda. Tem gente vivendo na igreja e não tirou de si a capa. Está aí a capa do vitimismo, a capa da perseguição, a capa da dor, da ferida na alma, a capa da impossibilidade. Nós estamos vivendo, irmão, tempos de uma igreja que precisa de cura, que precisa de restauração, a capa do abandono, a capa do desprezo, a capa da rejeição. Irmão, vem para Jesus, quando você tomar uma decisão, pega essa capa, lança fora de si. Lança de si a capa. Jesus veio na sua vida, ei, vem para mim. Você ainda vai continuar com ódio do seu pai, com ódio da sua mãe, com ódio do seu irmão, com ódio de quem te rejeitou, com ódio de pessoas que te colocaram no mundo. O único certificado, irmão, que precisa para ser pai, que precisa para ser mãe. Basta ser irresponsável e inconsequente. Basta sexo sem camisinha. Basta sexo quando solteiro para gerar um filho. Basta dois apaixonados, jovens, inconsequentes, se juntarem, ou mesmo que casem, mas não ter não ter um estudo, não ter um preparo, não ter uma orientação. Precisa para gerar um filho. Não é verdade? Nós fizemos aí o casamento inabalável. Passamos uma maratona, tarde inteira. Eu não sei vocês, mas eu vi, que eu estava de frente. Eu só vi os cotovelos assim, ó. Tá vendo? Você também, né? Você estava sozinha, né? Acho que você viu ali um monte de gente, ó. Ela ficou por trás lá, acho que ela ficou vendo a turma. Essa é com você, né? Tá vendo? Lá. Ela está rindo porque ela viu mesmo, né? Cotovelada, faladinha no ouvido, porque nunca é tarde para aprender, irmão. Nunca é tarde para aprender, né? Casal já 4 filhos, 2 criados, aprenderam alguma coisa? Não é? O irmão Mauro falou assim: o homem fez 4 perguntas, não errou nenhuma comigo. Tudo de errado que ele perguntou, eu estou nela. Podia errar pelo menos uma, né, irmão? Mas acertou todas. Então, mas esse é importante. Não é ele está errado. Importante admitir que erra. Aprender que errou. Tem muita gente fazendo cara de quem nunca erra aqui, cara de que está sempre certo, e está tudo torto, ó. Sabe quando vai consertar? Talvez nunca. Porque nunca vai ter a humildade para admitir. Nunca vai ter humildade para confessar. Nunca vai ter humildade para se ajoelhar e admitir suas falhas e erros. Vai estar sempre se justificando. Amém? Então, vemos Bartimeu lançando de si a capa. Lança fora a capa, irmão. Sabe, a gente pegar e olhar e falar assim: pela fé eu vejo o anjo tirando essa capa de cima de si. A capa do vitimismo, a capa da dor, a capa da rejeição, irmão. Abre mão dela. Está o anjo passando aí, você lutando com essa capa. Eu quero ficar com ela, eu quero continuar reclamando, eu quero continuar murmurando, eu quero continuar xingando, eu tenho razão. Essa é mais forte que eu tenho que continuar. Para com isso. Larga a mão de ser vítima. Minha mãe é tribulosa, meu pai é tribuloso. Eu vou fazer a diferença na vida deles. Muda a sua postura, muda a sua posição, muda a maneira de ver o mundo.
Irmão, nós vemos uma juventude que está fazendo a diferença na vida dos seus pais, que vai fazer a diferença na vida da escola deles, dos amiguinhos ao seu redor. Você está aqui vendo exemplos para você poder mudar a sua geografia, mudar aquilo que está ao redor de você. Amém? A gente não tem poder para mudar ninguém, mas a unção e a graça de Deus e o exemplo na sua vida vai transformar pessoas. Você não precisa ficar falando nada, mas você tem que ter certeza e convicção do caminho que você está seguindo, porque irmão, irmãs, cunhados, sogros, sogras podem se converter. Eu vi coisas sobrenaturais. Eu vi aquela menina aqui que fala português bem, né, a Cassandra, e ela falou: eu vou lá evangelizar aquele carro. O carro chegando no estacionamento do lado do ônibus. Ela: vou lá. E foi. Aí foi alguém comigo, com ela. Depois falou: vem aqui, pastor, irmão, o pastor, para orar com ele, o menino que pregou. Pediu para ir lá orar, e ela começou a falar, e falava, eu só vendo de dentro do ônibus. Depois ela chegou e falou assim, eu falei: aquela família, eles falaram que vão lá. O senhor maltratou ela, o mais de idade, não quis conversa, não quis receber o panfleto, e ela ficou lá insistindo, insistindo. E aí a família, o mais jovem, né, o casal, acho que filhos, né, um filho ou filha, casais receberam os panfletos, ficaram lá, aí depois foram lá, baixaram a cabeça, oraram por eles se quebrantaram ali, receberam. E aí quando eu venho para ela, estava perguntando: e aqueles casal? Eles falaram que vão para a igreja, eles querem ir lá assim, conhecer. Mas eles são colombianos. Veja bem, um casal de colombiano não nasceu. E ela fala espanhol. Escolheu o carro deles para ir em cima. Coincidência? Coincidência demais. Sorte. Sorte demais, né? Deus dá uma sorte para quem trabalha para Ele. Deus dá uma sorte para quem vai atrás. Só pode explicar isso, né? O ateu vai explicar isso. Então a gente explica: Deus dá uma sorte, rapaz. Jesus dá uma sorte para quem obedece a Ele. Jesus dá uma sorte. Então, nós vemos isso daí. Tirem a capa de coisas tremendas. Porque sabe por quê, irmão? A gente está vivendo aqui um tempo, às vezes, de perguntas. Deus adora perguntas. Aí chega Jesus, aí chega: traz ele aqui, traz o cego. O cego dá um passo de fé, lança a capa fora, vai lá na frente de Jesus, berrou, fez o escândalo, abandonou a capa, chega na frente de Jesus, ele fala: agora eu vou, o cara vai me curar, velho. Obedeci, larguei, não vou ser dependente, eu tenho fé que você é o Filho de Deus, vem aqui, cara, ora por mim, faz eu cair no chão, faz eu ser batizado no Espírito Santo, faz um bagulho doido aí, para mim ficar legal, e sair enxergando, pulando e gritando. Aí ele chega na frente de Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: o que você quer que eu faça? Olha que dá raiva, né? Tem umas perguntas que a gente, quando chega, que às vezes a gente chega nas pessoas, a gente quer resposta pronta, a gente quer solução pronta. A gente você quer que eu ponha a mão sobre você saia daqui sem pecado, reavivado, fazendo tudo, vencendo suas mágoas, vencendo suas lutas, vencendo seus problemas no trabalho, né? Perdoando as pessoas que te agridem, que te perseguem. A gente quer que a unção venha aqui sobre você. Aí chega lá em Jesus, aí Jesus fala: pô, eu vou chegar, não precisa, acho que eu só tocar nas vestes dele eu vou ser curado. Ele fala: o que você quer? O que você quer que eu faça? Sabe? João capítulo 5, versículo 1, começa a história no tanque de Betesda. Diz a história que, a Bíblia, história não, diz a Bíblia que lá havia um tanque, e havia assim como um teatro, andares assim, e lá embaixo um tanque. E lá nesse tanque, diz que de tempo em tempo um anjo passava e balançava as águas. E o primeiro que caísse naquela água era curado da doença que tinha. E havia um coxo, se você puder me acompanhar, né? João capítulo 5, versículo 1 em diante. E aí aquelas águas se balançavam, e o primeiro descia. E Jesus chega, aquele homem, e diz assim, acho que lá para o versículo 5, 6. Aí
E Jesus vendo deitado, diz que esse homem estava há 38 anos aleijado. E Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: quer ser curado? 38 anos na fila, irmão. 38 anos querendo ser o primeiro a entrar na água para ser curado. Era onde a fé daquele homem chegava. 38 anos parado ali. E aí quando ele chega Jesus, ele não sabe que é Jesus, mas imagina, chega um sujeito para do seu lado e fala assim, você está lá na fila, um monte de aleijado, todo mundo querendo entrar na água, esperando o anjo chegar, daí chega para você e fala assim, você quer ser curado? Você quer ser curada? Está de gozação, né? Porque às vezes a resposta está dentro de nós mesmos. Porque esse homem, se fosse com ele, você quer ser curado? O que você vai responder? É lógico, né, irmão? Estou aqui para quê? Eu quero ser curado. Mas gozado, não acontece isso. É para mim o versículo seguinte. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A fé dele era aquilo. Acreditava ali. Mas o que ele abre? Diz que a boca fala do que está cheio o coração. E tudo que você externa com a sua boca, falei porque explodi. Falei porque eu tenho problema com autoridade. Eu tenho problema com quem manda em mim. Eu tenho problema com... Não, a boca fala do que o coração está cheio. Esse homem diz assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Senhor, 38 anos aqui nessa vida miserável, eu não tenho um amigo. Senhor, eu não tenho nenhum amigo. Não tenho ninguém que me ajude. Aí eu te pergunto, você tem amigos? Às vezes a gente está vivendo uma vida. Você tem amiga? Você tem amigo? Você tem amigo que vai te carregar? Você tem um amigo para te dar um ombro? E às vezes muitas respostas de nossas vidas estão em nós mesmos, irmão. Por isso Jesus não dá resposta, ele faz perguntas. Ele quer tirar o que está dentro de você. Você tem amigo? Jesus não perguntou se ele tinha amigo. Quer ser curado? Eu não tenho ninguém que me ajude. Não tenho ninguém que me ajude. Sabe? Talvez ali era mais importante ter um amigo do que a própria cura. Talvez ali fosse ter um companheiro do que alguém. Irmão, como nós aprendemos, tem pessoas que não têm amigo nem no casamento. E a esposa não é uma amiga, é um concorrente. Que o marido, que o cônjuge não é um amigo, é um concorrente. É alguém que você vai disputar espaço, está disputando a mistura, está disputando quem faz, está disputando quem lava a louça, está disputando quem faz mais ou quem faz menos. Não é? Do que está cheio o seu coração? Do que está cheio? O que está te faltando? O que Jesus está perguntando para você hoje? E onde Jesus está te confrontando? Por que você não tem amigo? Por que você não tem pessoas que gostam de você no trabalho? Por quê? Por que você não frutifica? Por que você não multiplica? Por quê? Então, são muitas perguntas que às vezes são feitas para nós mesmos, dentro de nós. Precisamos buscar essas respostas dentro de nós. Então Jesus chega para Bartimeu: o que queres que tu te faça? E aí ele diz: que eu volte a ver. Eu não disse que eu seja curado, que eu volte a ver. Eu quero o que eu tinha antes. Eu quero já o que eu tinha antes. Eu quero o que eu perdi. Eu quero o que me roubaram. Eu quero de volta, que Jesus ele vai devolver. Não é questão de cura.
Às vezes é questão de devolver sua paz, devolver sua tranquilidade, devolver, irmão, aquilo que você perdeu e não sabe aonde, sabe? Devolver a sua fé, devolver, irmão, a sua crença de que Jesus é Deus, sabe? A gente se envolve num manto de religiosidade, de monte de regras, e esquece que Jesus é Deus, que Jesus pode e vai transformar a minha vida, vai transformar a sua. Jesus é aquele que entra na nossa vida com perguntas. Ele entra, chega, e quando ele pergunta, irmão, ele sempre sabe a resposta. Jesus pergunta para extrair de você o que há. Quando ele chega: Adão, onde você está? Jesus sabia onde Adão estava, mas queria mostrar para Adão que ele estava escondido, que ele precisou se esconder por causa do seu pecado. Caim, onde é que está o seu irmão? Caim, onde é que está seu irmão? Sabe? Deus sabe todas as respostas. Deus, quando pergunta, Ele já tem a resposta e o plano da saída. Abraão, por que Sara ri? Abraão, por que Sara está rindo? Por acaso? Há algo impossível para Deus? Elias, o que fazes aqui? Elias foge de Jezabel. Elias, que fazes aqui? Elias não responde. Por 2 vezes, Deus aparece a Elias e diz: Elias, 1 Reis, capítulo 19. Aí ele vai perguntar: Elias, que fazes aqui? Elias na caverna. Deus pergunta, Elias não responde. Deus manda ele para um lugar, ficar escondido lá com a viúva. Passam-se os anos e o tempo, e ele vai dizer: Elias, que fazes aqui? Quando ele foge da primeira caverna, vai para outro lugar: Elias, que fazes aqui? Aí até que Elias fala: eu sou a última bolacha do biscoito. Eu sou a última pipoca do saco. Eu sou o último dos profetas. Não, todos foram mortos. Se eu morrer, estou fazendo tudo para o Senhor e ela quer me matar. Se eu morrer, acabam os profetas da terra. Jesus fala: Elias, ei, quem está no controle sou eu, não é você não, cara. Tens mais 7.000 ali guardado. Não é só você. Você está se achando que é o único? Sabe, essa é a estratégia do diabo. Todo o processo de libertação, todo o processo de cura, todo o processo que você se torna vítima, o diabo vai fazer você pensar que você é a única pessoa no mundo que sofre isso. Que ninguém vai te entender porque você é o único que pensa dessa maneira, que age dessa maneira, né? Que tem atitudes dessa. Né? Já pensou, sabe como que é o negócio? É bem assim, quando a gente está lascado, alguém já foi intimado por pai e mãe quando você não tem resposta? Por que você não limpa o quarto? Por que você não lava as suas cuecas, suas calcinhas? Por que essa bagunça no quarto? A senhora não me entende, não me entende. E pum, bate a porta, se esconde. Não é assim? Já viu algumas atitudes dessas? Eu já vi um monte. Né? O jovem, a pessoa fica revoltada, fica sem resposta para as perguntas. Você não me entende, você não me entende. Pum, bate a porta e se tranca lá e chora. Ninguém me entende porque eu não faço nada. Ninguém me entende porque eu não ajudo. É porque também eu nem sei porque eu não faço, mas também eu não sei. Eu também não me entendo e ninguém me entende. Né? A gente vive essa coisa. Marido com mulher faz isso. Isso não é só de jovens, não. Né? Amém? Mas Deus vem com perguntas. E Ele sempre tem solução. Irmão, responda sinceramente para Deus. Talvez você vai sair daqui perguntando, quero que você saia daqui hoje, sabendo: Deus, tenho tantas perguntas sem respostas. E hoje foram feitas algumas perguntas que mexeram comigo, que eu também não tenho resposta. Então, por favor, comece a falar comigo, me dá resposta. E às vezes as respostas não nos agradam.
que Elias se julgava o mártir, o cara. Julgava ser o único. Deus fala, cara, você não é o único. O diabo que faz você pensar que você é o único. Eu nunca disse que você era o último dos profetas. É você que está achando que é. Irmão, tem coisas tão absurdas que eu já vi ministrando libertação. Uma época eu comecei a lidar muito com libertação sexual. Aí um dia no auditório eu perguntei às pessoas: quantos de vocês já estiveram se sentiram paralisados na cama? Não conseguiam mexer braço, perna, ficaram travados. Sentem sexualmente tocados ou tocadas, tanto homem como mulher. Um absurdo de gente que tinha isso. Sofria esses ataques. Sabe por quê? Porque elas não tinham coragem de falar para ninguém, porque poderiam pensar que elas eram loucas ou loucos, porque tão sobrenatural que eram as ações demoníacas ali. E hoje, eu estou falando isso de 15 anos atrás, e hoje, com livre acesso à pornografia que existe, nós temos visto casamentos destruídos. Nós temos homens destruídos, com doenças, que não é que transmite doença, mas causam doenças psicológicas. Aquilo é uma artimanha do inimigo. O homem perde a líbido, perde o prazer com a mulher, vai viver um mundo de fantasia. E em seguida, problemas com ejaculação precoce. Os casamentos vão acabar. Cuidado. Cuidado com o que vocês estão vendo. Cuidado. Por isso que a gente vê que os japoneses não querem nem se casar mais, né? Os meninos falam, dizem que sozinho é melhor. Esse é o caminho da pornografia. Esse é o caminho que nós estamos vivendo no mundo de hoje. E o diabo vai mudando suas técnicas. Antes, ele assediava as pessoas na cama. Agora ele não precisa mais. Parou isso. Então, pode ser que alguém ainda sofra disso. Mas é bem menos, porque hoje tem a pornografia livre, ele não precisa mais estar entrando nos quartos para invadir as pessoas. Hoje ele entra pelos olhos. Amém? Então, queridos, que seja um tempo de perguntas, um tempo de respostas. Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti os anseios de uma geração que tem perguntas, que tem dificuldades e problemas verdadeiros e legítimos. Não sabem, Senhor, lidar com seus pais, com suas mães, com sua família. Pais que não sabem como lidar com seus filhos, educá-los, caminharem juntos. Nós estamos vivendo uma geração de pais fracos. Quando falo pais e mães. Confundiram no decorrer dos anos. Abriram mão da autoridade paternal para serem amigos. Porque muitos perderam todos os amigos. E creem que o filho vai ser o seu amigo. Pode ser um amigo. Mas primeiro você tem que ser pai. Primeiro você tem que ser mãe. Primeiro você tem que ser educador. Pai, então abra o entendimento dos filhos para com os pais. E do pai para com os filhos. Dê sabedoria. Que eles sejam exemplos, que eles abram a boca, somente para profetizar coisas boas. Que, Senhor, que haja transformação e que haja uma diferença nessa terra. Que haja um mover do Senhor de forma sobrenatural para que vidas aqui sejam tocadas. Que o evangelismo entre na vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Que tudo, Senhor, seja o Senhor a operar no meio de nós. Que tudo, Senhor, seja o Senhor a controlar a nossa casa, a nossa igreja. Senhor, num tempo de avivamento, numa